o D&D, ele foi o primeiro RPG, né? Que seria em um mundo de fantasia. Pô. Foi mal, gente. É que eu costumo ficar mexendo com enquanto falo, né? E caiu uma moeda dentro da minha cerveja. Mas deixa eu... Então, voltando. O D&D, ele passa um mundo de fantasia pra gente, né? Normalmente, uma pegada medieval. Mas isso não impede que você possa jogar outros mundos, né? E com... Oi? Teoricamente, D&D seria só para mundo de fantasia, Thiago. Dungeons and Dragons. É, verdade. Seria só fantasias. Calabouços e Dragões, a tradução ao pé da letra. Concordo. O D&D, ele sempre tem essa mistura... aí, gente. O Thiago é um jogador recente. Deve ter no muito, uns 8 meses de mesa. Dá um desconto pra ele. Isso aí. Porque o D&D em si, ele tem essa pegada de sempre ser essa mistura entre fantasia e essa coisa medieval mesmo. Então, é uma característica do D&D. Além do próprio sistema que surgiu com ele, mas a história do D&D é baseada nisso, né? Sim. Ele tem essa pegada medieval. E o RPG, como o primeiro foi ele, a base do RPG foi também com ele, né? Muita coisa que se iniciou aí do RPG foi pegando essa ideia. Sempre aquele mundo medieval, né, de fantasia. Com o tempo, foi abrindo essa cartela. Hoje, nós temos um mundo, por exemplo, pós-apocalíptico. Temos mundos de outros... Temos outros mundos, na verdade. Tem vários mundos. Você nunca jogou RPG? Cara, se eu te falar que eu também nunca joguei de mesa, na mesa, assim, também nunca joguei. Mas vale muito a pena jogar, mesmo que seja online. Muita pena, mas muita pena. Uma coisa que vamos falar sobre é referente a isso. Como que a pandemia mudou o cotidiano para os jogadores de RPG? O RPG, no início, ele é sim um tipo de jogo de nicho. É muito específico, porque necessita que você tenha, primeiro, conhecimento em história. Não é um conhecimento mais abrangente mesmo, mais geral. Que você tenha conhecimento de mitologia, porque diversos seres mitológicos são introduzidos naquele ambiente. Você precisa ter uma leitura desenvolvida e uma narrativa muito boa para poder trabalhar. Só que isso, quando você apresenta um jogo que necessita essas 4, né, habilidades, você já diminui muito quem é capaz de jogar esse jogo. Crianças já não são capazes, pessoas mais velhas que estão sempre o tempo todo trabalhando já não conseguem, né? Então, quem é o público inicial do RPG? São ali os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos que gostam da leitura fantasiosa, a leitura de época, a literatura mais rebuscada. Então, você tem esse detalhe. E também o futuro que nós vamos ainda conhecer daqui a uns anos como a palavra nerd. Que seria aquela pessoa que gosta de aprender conhecimentos específicos de áreas, mas tem uma certa dificuldade social, porque fica muito aplicado ali em uma determinada área só dele, né? Mas esse é um detalhe. O RPG ele já nasceu com esse nicho específico. Hoje em dia é muito mais abrangente, é muito mais... ele integra muito mais aberto. Hoje em dia, ser nerd é ser cool. Ser nerd é ser legal. Mudou muito o termo. Hoje em dia ser nerd é ser pop.
É. Então, gente. Tanto que nós chamamos de cultura pop, não cultura nerd. Sim. Mas aí, tipo, essa questão do RPG ser uma coisa que abrange essas quatro coisas que o Patrick falou, isso a gente consegue levar até para a escola. Porque se o professor for um cara inteligente, o professor de história for um cara inteligente, para poder pegar toda a sala, ele coloca um jogo onde você vai interpretar, você vai ser o guarda, você vai ser o rei, você vai ser o soldado, você vai ser fulano, você vai ser beltrano. Se ele consegue simular bastante a parte da história da Idade Média, ou até outras coisas da história em si mesmo, ele consegue captar os alunos. Mas o professor, como a gente falou há 2 lives atrás, o professor da UFMG tem que se reinventar. E isso não é todo professor que faz isso ultimamente. Eles se limitam. Existem sim professores, profissionais, até mesmo projetos para incentivar o uso do próprio RPG no sentido da aprendizagem mais abrangente, mais interativo. É muito complicado falar sobre isso porque eu não uso, mas os colegas que usam eu acho uma maneira muito criativa e muito bonita, porque você consegue passar a informação e ao mesmo tempo ser algo divertido, leve, que incentiva não só o conhecimento do que você está trabalhando, mas o conhecimento para o RPG. A pessoa quer buscar mais sobre aquilo.